Estamos de volta, hoje com o especial do mês, falando de investimento, com a ilustre presença do nosso companheiro, o Dr. Ulisses Tapajós Neto, presidente da Ação Investimento. E hoje o nosso assunto é investimento. É uma maneira de você ganhar um pouquinho mais, é uma maneira de você investir naquilo que é mais certo, naquilo que você vai ter um melhor resultado. Então, Ulisses, falando nisso, nós falamos muito de bolsa de valores, falamos de investimento, falamos de uma série de coisas. Mas a ação e investimento só é bolsa de valores? Não, Edson, não. Nós trazemos do distrito a experiência em gestão. E em todas as empresas do distrito, uma prática muito comum, um processo que é muito utilizado, nós chamamos de Kaizen, que é o processo da melhoria contínua, o processo do crescimento contínuo. Que foi inventado pelo japonês. É verdade, é verdade. Muito praticado lá na Honda, um dos seus patrocinadores e dirigida por queridos amigos. Pelo processo de Kaizen, pela vivência do dia a dia, nós verificamos de que Manaus não é carente só de bolsa de valores. Em bolsa de valores, Manaus não tinha nenhuma expertise, não tinha nenhuma experiência. Mas a gente verificou, na medida em que nós fomos conversando com pessoas, na medida em que nós fomos vivenciando nesse mercado, a gente viu que as pessoas têm muitas dificuldades em muitas áreas. Daí que nós nos especializamos, nós começamos a fazer cursos, nós começamos a aprender, nós começamos a fazer parceria com outras entidades financeiras em vários outros tipos de investimento. Então hoje nós definimos a Ação Investimentos como o seu shopping center financeiro. Ou seja, a ação é aquela empresa que é onde você visita com a possibilidade de ali você ter toda a orientação e adquirir todos os produtos do mercado financeiro. Nós temos contratos com mais de 100 entidades, com todos os bancos, com todos os grandes grupos brasileiros, através das nossas matrizes. Nós temos contratos, por exemplo, para trabalhar, para distribuir, para vender qualquer tipo de fundo de renda fixa, fundo de renda variável, fundo multimercado, fundos imobiliários, previdências privadas. Enfim, nós nos tornamos um shopping center financeiro. Hoje, quando nós recebemos a visita de um cliente, a gente procura, em primeiro lugar, determinar quais são as expectativas daquele cliente, quais são as disponibilidades daquele cliente, até onde aquele cliente quer chegar em termos de fazer crescer o seu patrimônio, em quanto tempo, para a partir daí a gente oferecer um leque de produtos dentro do seu perfil. Existe o cliente que é conservador, existe o cliente que é moderado, existe o cliente que tem um perfil agressivo, de tal sorte que a gente possa assessorá-los e trabalhar para aquele cliente com maior afinco, com maior respeito, com maior ética, para fazer com que o seu patrimônio cresça na direção dos valores que o nosso cliente deseja. Hoje nós temos toda uma gama de produtos financeiros que variam por todos os fundos, alguns deles inovadores. Por exemplo, um dos mais inovadores e mais recentes, que tem tido um sucesso extraordinário no Brasil inteiro e acaba chegando em Manaus pelas nossas mãos. Nós fizemos agora no dia 22 passado, agora no dia 22 de fevereiro, fizemos uma palestra de grande sucesso sobre fundos de investimento imobiliário. No mercado financeiro, nós aconselhamos a que o investidor tem que diversificar os seus investimentos. Ele não pode ter todo o seu investimento aplicado somente em bolsa de valores, ou somente em fundos de renda fixa, ou somente em previdência privada. O ideal é que isso seja distribuído. Existe uma máxima. Um vai mal, o outro cobra. A gente tem uma máxima que diz assim: você nunca pode colocar todos os ovos na mesma cesta. E a gente, evidentemente, trabalha com isso porque isso é absolutamente correto. E um dos direcionamentos que a gente faz para os nossos clientes é o investimento em imóveis. Mas o investimento em imóveis, com o passar do tempo, ele passou a ser bastante difícil, porque você tem cada vez mais inquilinos que não te pagam. Inquilinos que não pagam a conta de luz e o teu nome vai para o Serasa. Eu sou um deles, vivo com o nome do Serasa, porque o inquilino A não pagou a conta de luz, o inquilino B não pagou o condomínio, o inquilino C não pagou isso, não pagou aquilo, e aí você vai com o seu nome para o Serasa. O inquilino não paga o condomínio e o seu nome fica fixado lá por dentro dos elevadores, porque você é o dono do imóvel e, consequentemente, todas as responsabilidades são para você. Lá pelas tantas, você precisa de um dinheiro para fazer um negócio instantâneo, e você tem uma casa, você tem um apartamento,
e você tem que vender toda a casa ou todo o apartamento para ter um pedaço do dinheiro, porque você não pode vender um quarto, você não pode vender uma sala. Tudo aquilo que você recebe de aluguel, você tem que pagar o carnê-leão devidamente, você tem que pagar o imposto de renda. Enfim, você tem toda a papelada, aí tem as escrituras, e tem as certidões, e tem os IPTUs. Investir em imóveis ficou cada vez mais difícil. Criou-se, então, os fundos de investimento imobiliário. Grandes magnatas se juntam, aportam capital, constroem grandes shopping centers, constroem grandes edifícios com salas comerciais, com lojas, com salas para alugar médicos e assim sucessivamente. Constituem um fundo de investimento, vendem cotas desse fundo de investimento, você compra essas cotas, indiretamente você passa a ser dono daquele shopping center, você passa a ter uma parte daquele shopping center através das suas cotas. Você recebe todo mês o seu rendimento de aluguel, sem você ter apurrinhação com o inquilino, sem você precisar correr atrás de saber se a conta de luz foi paga, se o IPTU, se a certidão, etc. Você recebe mensalmente com valores superiores àqueles que a gente tem hoje de aluguel. Aluguel hoje talvez seja o pior investimento, porque você não consegue mais do que 0,4% do capital investido a título de aluguel, e você recebe nas cotas, na rentabilidade das cotas dos fundos, você recebe valores muito superiores. As cotas se valorizam, porque os shoppings vão se valorizando, os edifícios vão se valorizando, consequentemente o seu patrimônio cresce. Quando você recebe o rendimento mensal, você não paga imposto de renda. E se você precisa rapidamente de um dinheiro, você tem liquidez imediata. Você vai no mercado, através da Bolsa de Valores, vende as suas cotas, sobre isso você paga apenas 20% de imposto de renda. Passou a ser muito mais vantajoso. Ao invés de você comprar um imóvel, você comprar cotas de fundos de investimento imobiliário. A Ação Investimentos trouxe agora, nós fizemos uma palestra de grande sucesso lá no Celebration Smart Office, no dia 22 de fevereiro passado, com a presença de mais de 100 investidores amazonenses. Nós já vamos repetir essa palestra agora no dia 15 de março, tal aceitação, e com isso a Ação Investimentos, Edson, ela está trazendo para Manaus uma gama de produtos variáveis, se transformando num verdadeiro shopping center financeiro. Deixamos de ser uma corretora de bolsa de valores e hoje nós estamos caminhando celeremente, nos transformando num shopping center financeiro. Esse é o grande diferencial, né? Isso aí está fazendo a diferença na Ação Investimento, que fica no Millennium Center, sala 1609, na Torre Business, Torre de Negócios, telefone 3305-1500. Então, Ulisses, como é que encaixa essa parte educacional dentro da ação? Isso eu reputo como o principal fator, Edson. As pessoas, de uma forma geral, no Brasil, as pessoas trabalham, as pessoas aprendem a ganhar dinheiro, mas as pessoas não têm o conhecimento de como fazer aquele dinheiro. Em primeiro lugar, diversificar, não aplicar 100% no seu próprio negócio, porque acaba também sendo um risco, ou não aplicar em situações que muitas vezes não são muito favoráveis, em caderneta de poupança, em imóveis que não se valorizam, ou imóveis que não apresentam um rendimento de aluguel compatível com o capital aplicado. E com isso, a gente tem tido a oportunidade de levar a sociedade amazonense, através de processos educacionais, seja palestras gratuitas, seja curso, capacitação. A palavra-chave no mundo moderno é capacitação. Você tem que conhecer das coisas para você tomar as suas melhores decisões. Hoje a gente tem, dos nossos 20 sócios, que são 20 jovens amazonenses, oriundos das universidades amazonenses, contratados sob o critério de ética e o critério de querer vencer. Esses 20 jovens, nós os preparamos para que eles fossem professores. Eu sou, evidentemente, o professor sênior, trabalho diretamente junto com eles nos cursos, e com isso a gente tem levado à sociedade amazonense uma gama de conhecimento muito grande, tem sido extremamente auspicioso. Para você fazer uma ideia, nós começamos há 2 anos atrás, apenas eu, meu filho e minha filha, o Eduardo Campos e o Luiz Bacelar, nosso sócio, nós éramos 5. Hoje nós já temos 1.200 clientes. Quando nós começamos, a gente praticamente tinha um capital muito pequeno, e hoje a cidade acreditou na Ação Investimentos, a cidade acredita na Ação Investimentos. Nós temos mais de 180 milhões de reais que foram confiados à nossa equipe
para que nós façamos a gestão, para que nós façamos esse patrimônio crescer. Este é Ulisses Tapajós Neto. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida.